dia, graça e paz. Vamos para mais um estudo, então, do livro de Jó, capítulo 14 ao capítulo 17. Um homem nascido de mulher vive por breve tempo cheio de inquietação e logo passa. A nossa vida é muito rápida e você deve aproveitar os seus dias, servir ao Senhor, servir ao seu próximo, ser uma bênção aqui nessa terra. Ele fala sobre a comparação de um homem com a árvore, porque uma árvore mesmo cortada fica no tronco, a raiz, ao cheio das águas brotará e ela nasce de novo e os seus ramos vêm. Mas o homem, quando ele morre, acabou, fica prostrado. Onde ele está, e ele fala que quando existir os céus, o homem não vai se levantar. 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala: não quero, irmãos, que sejais ignorantes quanto aos que dormem, quanto aos demais que não têm esperança. Porque se nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou, juntamente na sua vinda trará com ele os que dormem. Ao ressoar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão e nós seremos arrebatados. Jó fala que o homem que morre aí, enquanto existir os céus, ele não vai se levantar. Enquanto houver, não será despertado do seu sono. Daniel 12, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a glória eterna e outros para a vergonha e horror eterno. 1 Coríntios, capítulo 15, 51. Eis que vos digo um mistério. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão e nós seremos transformados. E agora, no próximo capítulo, o outro amigo de Jó, ele faz Temanita acusar Jó de ser um homem ímpio. Fala agora: a tua própria boca te condena e os teus lábios falam iniquidade contra ti. Que o homem que seja puro, pois Deus não confia nem nos seus santos, quanto mais no homem, e nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos ao homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como água. Estavam cada hora mais massacrando e pisando em cima de quem já está quebrado, moído, né? Ele mostra a Jó o justo castigo dos perversos, que o tempo dele será curto, que ele será atormentado, os dias passarão rápido, cheio de angústia, de tristeza e de dor. Que o perverso desafia o Todo-Poderoso, então os seus dias são curtos e breves aqui nessa terra. No verso 30 ele fala: não escapará das trevas. O sopro da boca de será arrebatado para as trevas. Fala para Jó: não confie na vaidade, pois a vaidade será a sua recompensa. Eles já criam naquela época num juízo, o juízo do fogo. A Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 20, que aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Existe a morte física e existe a morte eterna. Jesus Cristo veio e nos livrou. Mas eu te pergunto, e Jó, e os que morreram antes de Jesus? Eles vão ser salvos como? Se eles não conheceram o Messias e não há salvação em nenhum outro? Leia o livro de Atos, capítulo 4, verso 12. No próximo dia, amanhã, você vai saber qual é a esperança da salvação para aqueles que morreram antes de Jesus. Jó agora começa de novo a reclamar da situação que ele está passando. Não é fácil para um ser humano passar. E ele fala: eu poderia falar um monte de coisa para vocês, se vocês estivessem aqui no meu lugar. E nós devemos aprender a nos colocar no lugar dos outros. Temos misericórdia uns dos outros, carregar o fardo uns dos outros. Leia Gálatas 6:2. Fala: carregai o fardo uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. No verso 5 ele fala o que ele queria ouvir deles. Falava: eu poderia ter compaixão de vocês e com as minhas palavras. Quem dera vocês estivessem no meu lugar, que vocês ouviriam coisas diferentes do que eu estou ouvindo. É isso que Jó está falando com seus amigos da onça. No verso 7 ele fala: as minhas forças estão exaustas, porque Deus destruiu a minha família toda. O homem perdeu tudo. Naquele momento, Jó acha que Deus está com ódio dele, está irado contra ele, porque ele já está pele e osso, já perdeu a sua família, sua magreza contesta isso. E a cabeça de Jó só tem um pensamento: Deus não gosta de mim, Deus não me ama. Eu quero dizer para você, Deus te ama tanto, tanto,
que ele deu o que ele tinha de melhor por você, Jesus Cristo. Em 1 João capítulo 4, diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. No verso 12 ele diz: em paz eu vivia, mas agora ele me quebrou e me privou a caminhada dos meus passos. Ele fala: o meu rosto está afogueado e não para de cair lágrima, embora não haja maldade na minha mão e eu não deixo de fazer a minha oração. Mas mesmo assim eu estou nessa situação. Para Jó, Deus havia esquecido dele, abandonado ele, largado, estava punindo ele por algo que ele nem sabia o que tinha feito. E muitas vezes nós nos colocamos nessa situação também, mas eu quero dizer, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele amaldiçoa o nascimento dele, ele queixa por que ele está passando isso, mas ele não amaldiçoa Deus. Jó, ele suporta, murmura sim, reclama. E eu creio que qualquer ser humano na situação dele ia reclamar, mas ele não amaldiçoa Deus. Agora no verso 19 ele fala: porque agora é minha testemunha está no céu e aquele que advoga minha causa. Ou seja, Jó acreditava no Redentor, no Messias, na semente da mulher, naquele que viria nos livrar da morte, do pecado. Ele fala: o meu advogado. Leia 1 João capítulo 2, verso 1 e 2. Temos um advogado, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Nós acreditamos que ele veio e vai voltar, e Jó estava na esperança que ele viria, e que ele tem no céu o seu advogado, aquele que advoga a sua causa. Jó já tinha esperança nesse Messias, que ele não tinha esperança mais na vida, dessa vida na terra. Verso 20, os meus amigos zombam de mim, e os meus olhos desfalecem em lágrimas diante de Deus. Dentro de em breve seguirei o caminho por onde nunca mais voltarei. É um livro muito bonito, ao mesmo tempo que é um livro de provação, é um livro de esperança, que nós podemos confiar no Deus em quem temos crido. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele não mente, ele é fiel. Deus te abençoe e te guarde, te livre de todo mal, te dê um dia abençoado em nome de Jesus.